Bom, tá gravando aqui então. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live da Vida Próspera. O nosso tema de hoje, ele vai trazer mais opções de investimento, né, do que a gente já tinha comentado em lives anteriores aqui. E a gente vai trazer uma base aqui de mais alguns investimentos em renda fixa, fundos de investimento e já uma pincelada já nos conceitos de ações e fundos de investimento imobiliários, né, as famosas FIs aí. Então, deixa eu pegar o ponteiro aqui específico. Acho que não vai precisar. Opa, saiu da tela aí para vocês, né? Tá, deixa eu retornar aqui. Beleza, acho que agora já deve estar aí. Ah, então, vamos nessa. Então, retomando aqui os raciocínios, né, da live anterior. Então, agora a gente vem para a parte 2 de renda fixa, onde a gente vai falar de CRI e CRA, para quem não conhece, debentures e COI, tá? O que são essa sopa de letrinhas aí, o CRI e o CRA, né? Eles são certificados de recebíveis, tá? Sendo que o CRI é um certificado de recebível imobiliário e o CRA, certificado de recebíveis do agronegócio, tá? E aí, trazendo aqueles mesmos parâmetros, né? Então eles são categorizados aqui, né, como renda fixa, né? Para o perfil de investidor já eu recomendo aqui já um mais moderado, já porque precisa ter um entendimento um pouquinho melhor, né? Não recomendo como um perfil de investimento para investidores iniciantes, apesar de assim, eu enxergar que não existem muitos riscos, tá? O risco dele aqui é considerado médio. Existe um risco de calote do locatário, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui, mas esse risco ele é um pouco mitigado já se a gente analisar o rating do investimento, tá? Que eu também vou explicar aqui. Então, o investimento inicial dele é de médio para alto, dependendo aí do CRI ou do CRA. O CRA normalmente ele requer um aporte um pouco maior que o CRI. Enfim, historicamente isso é comprovado. Pode ser que em algum momento isso mude, mas no geral o CRI ele tem um investimento, um aporte inicial menor, tá? A rentabilidade de ambos, ela normalmente é atrelada ao CDI, inflação, e assim, existem da mesma forma, né, certificados pré e pós-fixados, e a rentabilidade normalmente, apesar dela ser atrelada ao CDI, à inflação, né, ela é uma rentabilidade um pouco mais atrativa, né, então ela tende a ser mais elevada do que outros investimentos aí como CDB, o Tesouro Direto, as próprias LCIs, tá? E aí eu vou explicar o porquê disso já na sequência aqui no material. Tá, eles são títulos de investimentos com a liquidez baixa, né? Porque no geral o resgate ele só ocorre no vencimento, tá? Então são investimentos aqui de longo prazo, né? No geral. E são isentos de IR, tá? Aqui, como o resgate ele só ocorre no vencimento, então o que poderia ter como renda fixa seria o IOF, mas aí o IOF ele só entra naquelas categorias onde é resgatado dentro dos primeiros dias de aplicação, né? E como que funcionam, né? Vou trazer um exemplo prático aqui para vocês, como que funciona a lógica desses certificados de recebíveis, tá? Então, a gente vai pegar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que um imóvel qualquer aqui, e aí a gente tem as duas partes da comercialização desse imóvel. A gente tem a gente tem o locador, né, que é o dono do imóvel, e a gente tem o locatário, que é alguém que quer alugar aquele determinado imóvel, tá? Então vamos supor aqui no exemplo que eles tenham um contrato mínimo ali de 10 anos de aluguel, tá? Isso aqui normalmente são imóveis, a gente não está falando de imóveis residenciais aqui, tá, pessoal? Normalmente são imóveis comerciais aqui que normalmente tem contratos de longo prazo, ou 10, 15, 20 anos, dependendo do contrato aqui, tá? Vamos supor aqui, por exemplo, você tem
uma empresa que tem lá um galpão, por exemplo, e você tem uma outra empresa que vai utilizar esse galpão por um determinado tempo. Então, você fechando lá o valor do aluguel mensal que vai ser pago, vamos supor que o total do período ali de 10 anos seja de 10 milhões de reais, tá? Esses 10 milhões de reais, ele é denominado recebível, é tudo que o locador ele tem para receber dentro desse determinado período de contrato, tá? E aí como que funciona? O locador, ele gostaria de receber esse valor, esses 10 milhões, ao invés de receber ele todo mês um pouquinho, né, durante 10 anos, ele gostaria de receber esse valor agora, no presente, né? Óbvio, seria muito bom para ele. Só que o locatário, em contrapartida, ele só vai querer pagar isso no futuro, né? Para o locatário não é bom desembolsar tudo agora, é bom ele ir pagando isso no decorrer do mês, dos meses, né? Então o que acontece? Entra uma securitizadora, que é uma empresa que vai intermediar esse fluxo. Então a securitizadora vai dizer o quê? Beleza, o locador, eu aceito te pagar agora no presente e receber do locatário no futuro, beleza? Só que para eu te pagar agora no presente, eu não vou te pagar esses 10 milhões, porque eu só vou receber ele no decorrer de 10 anos, né? Então, para eu te antecipar esse valor, eu te pago 8 milhões, tá? Isso aqui é um exemplo numérico, tá, pessoal? Só para entendimento, não que sejam essas as taxas. Então, eu te pago 8 milhões e eu recebo esses 10 milhões parcelados aí em 10 anos do seu locatário, tudo bem? Aí o locador fecha o contrato, beleza, com a securitizadora, e aí a securitizadora vai recorrer aos investidores, tá? Como que ela faz para levantar esses 8 milhões para pagar no ato aqui para o locador? Então ela emite um CRI no valor desses 8 milhões. Então ela vai emitir um certificado de recebíveis imobiliários no valor de 8 milhões, com cotas, né? Então, por exemplo, cada CRI, cada certificado desse vai valer, por exemplo, R$ 1.000, 5 mil reais, 10 mil reais, enfim, dependendo do certificado. E aí cada investidor, pessoa física, pessoa jurídica, pode ir lá e comprar uma determinada quantidade, um determinado valor, até que a securitizadora consiga angariar esses 8 milhões, né? E a conta que ela tem que fazer é a seguinte, ela tem que pagar esses 8 milhões à vista para o locador, ela precisa trazer uma rentabilidade para o investidor que seja atrativa, e aí por isso que normalmente ela traz uma taxa mais elevada do que o mercado. Então aqui normalmente é uma taxa mais atrativa do que a renda fixa. Por quê? Porque ela precisa captar mais rápido esses investidores. Então ela trazendo uma rentabilidade maior, a hora que o pessoal compara, beleza, até os próprios corretores das corretoras, né? Eles vão ofertar esse serviço porque ele tem uma rentabilidade maior, né? Então, normalmente os CRIs e os CRAs, eles ficam pouco tempo disponibilizados nas plataformas, porque como eles têm uma rentabilidade atrativa, eles tendem a assumir, né, a ser consumidos pelos investidores de uma forma mais rápida, tá? Então, beleza. Aí a securitizadora capta esse dinheiro no mercado, então ela vai conseguir lá X investidores que vão compor esses 8 milhões, ela conseguiu vender todos os certificados dela no mercado, ela pega esses 8 milhões, paga para o locador, e aí o locatário, no período dos 10 anos, ele vai pagar para a securitizadora, tá? Então, assim, como mencionado lá no slide anterior, existe um risco? Existe um risco. Mas, qual que é esse risco? O risco é desse locatário, ele dar um calote, né? Então, chegar num determinado ponto e ele não ter mais dinheiro ou resolver não pagar, enfim, aí vai para ações judiciais e tudo mais. E aí, esse é o risco de calote, é o risco de você perder dinheiro, né? Então, esse não é um investimento que ele é garantido pelo FGC, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito, porém ele tem normalmente uma análise de risco, né, que é o denominado rating que eles falam, tá? O rating, perdão, volta aqui, pessoal. O rating ele é uma classificação de risco, tá? Que empresas especializadas nesse tipo de análise de risco ele dá para um determinado investimento. Então, nesse caso, a empresa que vai dar o rating, né, que é como se fosse uma nota para esse investimento, ela vai analisar a saúde financeira, talvez, do locatário.
e ela vai dizer, beleza, esse CRI ou esse CRA, ele tem um rating, uma análise de risco de... E aí ela dá umas letras, né? Normalmente, no geral, o rating, eu vou dar um exemplo aqui mais para frente, quanto maior a quantidade de As, maior, menor o risco daquele investimento, né? Mais seguro aquele investimento. Então, por exemplo, um rating AAA, ele é um rating que, pela avaliação da empresa que fez a análise de risco, é um investimento bastante seguro para o investidor. Tá? E aí, se vai caindo, se tem menos quantidades de asa, ele tende a ser menos seguro e um investimento um pouquinho mais arriscado. Tá? Beleza. E aí o CRA, né, ele segue a mesma lógica aqui do CRI, só que ele é mais utilizado para o agronegócio, tá? Ao invés do ramo imobiliário aqui. Muito parecido com o que a gente falou na live anterior de LCI e LCA, as letras de crédito, né? Beleza. Debentures. Debentures é um nome feio aqui, né? O que são as debentures, tá, pessoal? As debentures, elas são nada mais do que um empréstimo que você faz para uma determinada empresa, tá? Então, assim como a gente empresta dinheiro para o banco, por exemplo, para ele no CDB, né? Então a gente empresta dinheiro para o banco vai utilizar esse dinheiro para determinados fins, né, do banco. Aqui nas debêntures a gente vai emprestar um dinheiro diretamente para uma empresa, tá? E no geral, né? Então aqui ele ainda faz parte de uma renda fixa, tá? Opa, perdão, perdi o mouse aqui. Também considero ele um perfil moderado, então não aconselho ele para investidores iniciantes, tá? Mas são investimentos, tanto o CRI, o CRA, como as debêntures, elas são investimentos que trazem uma maior rentabilidade. Mas é bom a gente começar por aqueles investimentos mais básicos até a gente começar a entender os termos, aonde a gente pode ser enganado, aonde a gente pode talvez ter uma rentabilidade menor, talvez assumir um risco maior para poder ganhar mais, entendeu? Então, faz parte toda uma trajetória aí de investimentos até a gente chegar nesses investimentos maiores e mais arriscados, tá? Então, o risco aqui, da mesma forma, eu também considero médio. E aqui o risco seria, por exemplo, dessa empresa quebrar, tá? E da mesma forma como o CRI e o CRA também tem uma análise de rating aqui de cada debenture. E aqui eles vão analisar da mesma forma a saúde financeira da empresa, qual que é o momento que a empresa está passando por no momento da emissão das debêntures. Então, se a empresa tem fluxo de caixa, se a empresa, como está o endividamento da empresa e tudo mais. E ela vai trazer a mesma nota, né, um tipo de rating ali, então A, B, por exemplo, que vai nortear mais ou menos o quão seguro esse investimento é, tá? Aqui, existem dois conceitos aqui para debentures, tá? Então, o investimento inicial aqui normalmente é de baixo para médio, não são valores muito elevados, dependendo da empresa. E os valores menores eles estão no mercado secundário. O que é o mercado secundário? O que acontece? Quando as debêntures elas partem da própria empresa, tá? Então vamos supor que o Itaú, por exemplo, ele vai fazer um investimento em tecnologia muito pesado e ele quer captar esse dinheiro no mercado. Então, ao invés dele pegar de um outro banco um empréstimo para fazer esse investimento, ele vai pegar dos acionistas ou de pessoas físicas que têm o interesse de bancar uma obra, por exemplo, do Itaú. Tá? Então, ele vai no mercado, ele emite as debêntures, ele vai lançar um comunicado no mercado, ele que vai emitir essas debêntures. E aí é o que eles chamam de mercado primário, é quando as debêntures, você vai lá e você vai comprar essas debêntures através do próprio emissor, que no caso seria a empresa ali, tá? Beleza. A partir do momento que você tem as debêntures, você pode, em um determinado momento, vender elas,
Só que você está sujeito às condições do mercado. Vou até colocar aqui mais para baixo. A liquidez. O resgate no vencimento, exceto mercado secundário. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o poder dessa debenture, você pode tentar vender ela no mercado. Só que você está sujeito, primeiro, depois de um tempo com a debenture já no mercado, ela pode ter flutuações, né? Então ela pode valorizar, ela pode estar valendo mais, ela pode estar valendo menos. Então você está sujeito às flutuações de mercado e você está sujeito a outros investidores quererem essa debenture no mercado secundário, tá? Então, existem esses dois mercados. O mercado primário é quando você pega diretamente da empresa e o mercado secundário é quando você vai pegar ela ali através de alguma plataforma, de alguma corretora, e aí você vai comprar de outros investidores que já possuíam essa debenture anteriormente, tá? A rentabilidade delas normalmente também são atreladas ao CDI e à inflação, né? E aí você tem o indexador mais uma taxa definida pela empresa, porque ela também, ela normalmente ela é mais atrativa, né? Que outras opções de renda fixa, né? Também porque a empresa precisa desse dinheiro para financiar projetos internos, tá? Beleza, e como que funciona a parte do IR? Normalmente vai pela tabela regressiva, que é aquela tabela que a gente já tinha falado na outra live. Porém, ela pode ser isenta no caso das debêntures incentivadas que chamam, tá? Por que ela tem esse nome, debêntures incentivadas? Porque elas são incentivadas pelo governo no caso de debêntures para financiar projetos de infraestrutura, projetos que vão, de certa forma, melhorar, vão trazer algum tipo de benefício para a população, tá? Então, por exemplo, uma empresa do setor elétrico, setor de transmissão, por exemplo, é muito comum elas pegarem debêntures no mercado então elas captam esses recursos no mercado para construir as linhas de transmissão, né? E aí elas pegam essa dívida e a própria linha, o próprio fluxo de receitas da linha, ele vai pagando com o tempo os custos dessa debenture para os debenturistas, né, que chamam aqui, são as pessoas que compram as debentures, tá? No caso, por exemplo, da linha de transmissão, é uma obra de infraestrutura que vai trazer benefício, por exemplo, vai trazer iluminação, energia elétrica para algum ponto que não exista, ou vai trazer uma melhor distribuição dessa energia elétrica para algum ponto que já existe. Então é uma obra de infraestrutura, é um investimento em infraestrutura que vai trazer benefício para a população. Nesse caso, o governo ele fala, beleza, você está trazendo um benefício para a população, então você não paga o IR. Então, no caso das debêntures incentivadas, quando elas têm algum benefício de infraestrutura para a população, não tem imposto de renda recolhido. E a gente não paga o imposto de renda sendo investidor também, tá? E a parte do IOF também não tem, porque são investimentos de longo prazo, tá? A não ser que você consiga vender isso no mercado secundário, tá? Mas no geral isso não acontece dentro dos 30 dias para você pagar o IOF. Beleza? Agora a gente vem para um que é bastante polêmico aqui. Eu pesquisei muito sobre esse eu nunca tinha investido, mas eu pesquisei bastante sobre esse carinha aqui, que é o Certificado de Operações Estruturadas, que é o COI, tá? Assim, pessoal, eu estou trazendo ele porque eu já tinha ouvido falar sobre ele, nunca tinha dado muita atenção, já tinham tentado me vender ele, mas eu entendi que isso pode ser um problema na vida do investidor. Então, por isso que eu estou trazendo isso para vocês aqui. Porque é um problema, tá? Normalmente o COI, ele é uma aposta, tá? Então eu vou passar aqui pelas características dele, depois eu vou descrever um pouquinho e aí eu trago um exemplo dele, tá? Então, ele também, né, de certa forma, ele pode ser caracterizado como uma renda fixa. Aqui, no mínimo, o perfil de investidor para moderado, tá, pessoal? Para não falar agressivo aqui. O risco dele ele é baixo, porém
Existe o risco de não ganhar dinheiro, e eu já vou explicar isso para vocês, perder a inflação, tá? O investimento inicial, eu coloquei aqui como médio, tá? Porque varia muito. Tem algumas não varia tanto quanto os fundos de investimento que eu vou mostrar para vocês, mas ele tem algumas variações aqui, então investimento médio. A rentabilidade, normalmente ela tem um ativo indexador, e esse certificado ele ou é pré ou ele é pós, mas ele tem esse ativo é, que ele vai a rentabilidade vai girar em torno desse ativo, tá? A liquidez dele é baixa, porque no geral também o resgate é só no vencimento. E o IR ele segue a tabela regressiva, tá? Assim como o CDB, por exemplo, tá? Então, no geral aqui, como são investimentos de longo prazo, a tabela regressiva vai sempre bater lá na última faixa, que é de 15%, tá? E o IOF também não existe por conta de ser vencimentos no longo prazo, tá? Então, assim, normalmente eles são tidos até por vários investidores como apostas, tá? Que são criadas baseadas em índices internacionais. O que eu pude pesquisar, aprender, conversar aqui com algumas pessoas, na minha opinião, tá? Eles são mais para uma operação de marketing das corretoras, que elas tentam te vender algo que não é, tá? Na verdade, não é nem a corretora, né? A corretora ela intermedia isso com o investidor, mas é pelo gestor ali, pelo criador desse certificado, tá? Então, por exemplo, eles vendem para você com a vantagem de você poder investir fora do país, com a proteção do seu capital investido e sem exposição do câmbio, tá? Isso é um pouco relativo, vou mostrar um pouquinho para vocês também. E normalmente eles limitam o seu ganho num determinado ponto, apesar do exemplo que eu vou trazer aqui, ele não tem esse limite, mas muitos deles têm um limite. Então, se você for ganhar muito, por exemplo, eles barram esse limite. Isso acontece, precisa pesquisar muito antes de investir. Caso o índice tenha maior valorização do que o investimento que eles pretendem fazer. Então, assim, tem um monte de coisas ocultas nas entrelinhas, mas ele normalmente é vendido como um baita de um investimento pelos corretores, tá? Nem sempre é por má fé, tá? Do próprio corretor. Às vezes é por falta de informação, enfim. Tem a diretriz da corretora de vender esse tipo de serviço e tudo mais. Mas assim, é um investimento bastante confuso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu peguei um exemplo bem prático, tá? Um exemplo de hoje, inclusive, um exemplo que estava lá na minha plataforma de investimentos. Esse COI aqui, ele tinha uma classificação de multimercado, tá? Onde o rating dele também tem rating, né, no COI aqui, então foi analisado por uma empresa. Ele tem um rating ali de BRAAA, né? Então teoricamente é um rating top. Então teoricamente é um investimento bastante seguro, né? Beleza. O investimento inicial dele era de R$ 5.000 e uma rentabilidade ofertada, né? Primeira coisa aqui, que por isso que eu falo que é mais uma jogada de marketing do que um investimento. Ele já começa falando para você, rentabilidade de 43,5% mais alta do ativo, né? Quando a gente vai escolher um investimento, todas as, todas as, todos os investimentos, né? Eles te dão a rentabilidade ao ano, né? Esperada. E a gente está acostumado a ver as rentabilidades ao ano. Então, pô, quanto que vai render esse investimento? Vai render a Selic mais X%, IPCA mais X%. Vai render, por exemplo, 12,5% ao ano. E aí, quando você vem para uma rentabilidade dessa, e aí eles colocam lá estampado já na cara do COI, você fala, não, peraí, né? É aqui que eu preciso investir meu dinheiro, né? 43,5%, tô rico, né? Mais a alta do ativo. Beleza, fiquei milionário aqui. Vou botar minhas economias aqui. E, pelo incrível que pareça, tem muita gente que coloca uma bela de uma grana aqui. Tá? Eu já ouvi casos aí conversando com o pessoal
de milhões, tá? Que são colocados nesse tipo de investimento. Beleza. Qual que é o ponto aqui? O período de investimento é de 5 anos, tá? Então não é que é 43,5% ao ano de rentabilidade. Eles colocam isso aí para chamar os investidores mesmo. Porém, é um investimento com um período de 5 anos que você vai resgatar lá no vencimento, tá? Com isso, se a gente fosse dividir de uma forma proporcional, daria 8,7% ao ano, tá? Se a gente pegasse esses 43,5, simplesmente dividisse por 5, uma conta burra sem considerar juros compostos, tá? 8,7% ao ano, que já está bem abaixo da Selic, certo? Bem abaixo, por exemplo, de um CDB, isso nos dias atuais que a gente está fazendo essa live aqui. Bem abaixo, por exemplo, de um CDB que está 99% do CDI, por exemplo, deve estar dando em torno de uns 12,5% aí, tá? Então já tá bem abaixo, tá? Ele, lembrando, tá? Lembrando aqui, o IR ele segue a mesma tabela progressiva do CDB, certo? Então, também vai incidir o IR nesses 8,7%, que seria 8,7%. Porém, a rentabilidade equivalente, que é um índice que está descrito ali na DIE, que é o Documento de Informações Essenciais, que é basicamente uma lâmina que traz todas as informações do investimento. Ela diz que a rentabilidade equivalente, né, a rentabilidade efetiva que você vai ter é de 7,51% ao ano. Então é mais baixa ainda do que essa equivalência, né, essa conta burra que a gente fez aqui. Beleza? Então 7,51% ao ano, vai incidir o imposto de renda em cima disso, beleza. Essa passa a ser a taxa efetiva. Ok. E qual que é o ativo de referência, né? Eles mencionam lá na lâmina, nessa mesma DIE, que é um fundo de investimento no exterior que tem, em grande parte do seu portfólio, o investimento em commodities como cobre, petróleo, etc. Certo? Ou seja, pessoal, fica bem difícil, né, de tomar uma decisão como investidor. Você tem muita informação, é aquela história mal contada, sabe? Você olha para isso, tá? Cobre, petróleo, etc. O que é etc? Quanto do fundo de investimento eles alocam em cobre? Quanto eles alocam em petróleo? Quais são as empresas? Tipo, você não tem essas informações, né? Outra, tudo vai ser colocado num único fundo, né? Então, o ideal seria você ter acesso às informações desse fundo, e você não tem, você tem acesso ao COI e à tradução que eles trazem desse fundo para cá, né, para a realidade brasileira. Então, assim, nada fica muito claro, né? Aí você fala, beleza, aí tem uma simulação lá de rentabilidade que eles fazem no DIE que traz um pouquinho mais de clareza do que eles estão falando, tá? Então, quais são os cenários aqui? A gente tem a variação do ativo, que seria o ativo seria esse fundo no exterior, o retorno final para o investidor, né, para nós aqui, se a gente escolhesse optar por esse investimento, e o retorno equivalente ao ano, né? Então, quais são os cenários que são trazidos aqui? Por exemplo, menos 60%, menos 25%, ou seja, qualquer coisa que o fundo desvalorizar no período de 5 anos, o COI ele vai te pagar os mesmos 43,5%, né? Que são os 7,51% ao ano. Beleza. Então, qual que é a única vantagem que eu consegui enxergar no meio disso tudo? É que você não perde dinheiro. Nesse caso aqui, tá? Nesse COI aqui. Você não perde dinheiro. Mas por que eu mencionei ali para vocês que você deixa de ganhar, né? E que você vai perder o dinheiro para a inflação? Por quê? Pode ser que aí 7,5% você vai descontar o imposto de renda, vamos supor que entre aí 6 e alguma coisa por cento. Se a inflação for maior do que isso no período, ou em algum desses anos for maior do que isso, você está perdendo o poder de compra, tá? Então isso é o que eles chamam de garantia
é, é garantia do valor investido, alguma coisa assim, tá? Nesse caso, eles ainda te garantem uma taxa mínima lá de rentabilidade. Existem alguns COIs que eles te garantem um investimento inicial só. Então, por exemplo, o investimento inicial lá era 5 mil, eles te garantem que depois de 5 anos, se nada der certo no investimento, eles te devolvem os 5 mil. Só que, cara, é 5 mil daqui 5 anos que os 5 mil vai estar valendo 3, por exemplo. Então você perdeu dinheiro, né? Beleza, é uma confusão danada. E aí eu coloquei essa tabelinha. Essa tabelinha ela continua por mais alguns cenários, até 120% lá mais ou menos de variação do ativo. Tá? Mas eu coloquei até aqui, até 40%, por quê? Com 40% de valorização do ativo nesse período de 5 anos, a gente teria um retorno final para o investidor, no caso nós, de 83,5%, o que daria um retorno equivalente de 12,94%. Que, pessoal, é basicamente um investimento com a taxa Selic ou CDI, algumas variações ali do CDI, 99, 101, sei lá, alguma coisa por cento do CDI já deve chegar nos 13%, que é o retorno bruto, né? Lembrem que em cima disso, assim como em cima da rentabilidade do CDB, por exemplo, vai incidir o imposto de renda. Então uma rentabilidade inferior a isso. Por que eu trouxe tudo isso, pessoal? Porque, cara, se você para analisar, você está fazendo uma aposta. Realmente é uma aposta. Porque você está falando, beleza, eu posso ganhar mais dinheiro. Então, por exemplo, se fosse 50% de variação do ativo, você poderia ganhar lá um pouquinho a mais, daria uns 13, quase 14% aí de retorno equivalente, mas a partir de 50% de valorização de um ativo, né? Se for para ganhar a partir de 40, 50% de valorização de um ativo, é mais fácil você aprender a investir na bolsa de valores, né? Porque aí essa valorização do ativo, ela vem direto do seu bolso, ela não vem através dessa confusão toda aqui. Então, 40% de valorização no ativo vai te dar exatamente uma taxa Selic, por exemplo. Então, cara, ao invés de passar por todo esse estresse daqui, é muito mais seguro você pegar essa grana e colocar no CDB. Que ela vai te garantir a mesma rentabilidade, só que sem esse monte de poréns aqui, né? Então, eu não sei o que vocês acham disso, não sei se alguém quer comentar algo. Eu, particularmente, não recomendo isso. Não que algo aqui do curso seja algum tipo de recomendação, né? Porque eu nem tenho capacidade para isso. Mas eu nem sugiro isso, sabe? Eu não investiria de jeito nenhum, eu como investidor, não investiria de jeito nenhum num cenário como esse, onde eu preciso apostar que a empresa vai valorizar acima de 40% para eu conseguir ter uma rentabilidade maior do que eu pegar esse dinheiro e investir no CDI. Que na verdade não é nem a empresa, né? É um fundo de commodities com cobre, petróleo, sei lá. Se alguém tiver algum comentário, eu gostaria muito de ouvir. É mais seguro, não é, cara? Tipo assim, é, tipo assim, aqui tem um monte de entrelinhas, né, para você conseguir chegar numa mesma rentabilidade que você teria num CDB, né? Enfim. Uhum.
Sim. É um ótimo ponto esse, cara. Até nem sabia dessa questão do subprime aí, que tava tudo ranqueado como AAA, né? Mas no final das contas, a melhor avaliação de risco que a gente consegue ter, óbvio que assim, indicadores são importantes e rating, né, de empresas que são teoricamente especializadas nisso são importantes também, mas no final das contas, a melhor avaliação de risco que a gente tem é a nossa consciência, né? Quando a gente vai entrar num investimento, a gente tem que olhar o máximo de informações possíveis para tentar minimizar os riscos, né? E a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de investir. Então, mas realmente, assim, enxergo isso muito mais como uma aposta do que como algum tipo de investimento firme, assim, que eu sugeriria para alguém próximo. Ah. E agora, pessoal, a gente vai falar. Opa, alguém abriu aí o microfone? Exato. É, é. Normalmente, quando. É um bom ponto esse, Jean. Normalmente, quando a gente pega, por exemplo, um fundo de investimento aqui no Brasil, né? A gente vai investir diretamente num fundo de investimento. Aqui, o COI, a gente está investindo num certificado de operações estruturadas que vai investir num fundo de investimento fora do país, né? Então a gente perde mais essa ponta de informação, né? Quando a gente investe em fundo de investimento aqui direto, por mais que assim, fundo de investimento também não seja nada muito transparente, mas pelo menos eles tentam ali transmitir é, qual que é a diretriz daquele fundo, né? Então, por exemplo, é um fundo de renda fixa, então eles vão alocar todo o todo o aporte, né, todo o patrimônio daquele fundo, ele vai ser alocado em renda fixa. Ah, é um fundo cambial, né? Então vou explicar aqui mais para frente. Deixa eu colocar já aqui quais são os fundos de investimento, né? Que é já o próximo tópico então que a gente vai falar. Renda fixa, cambial, multimercado, ações. E aí tem alguns fundos ali, eu vi alguns fundos tipo alternativos, já tem fundo de ESG, né, da parte de governança, né? Governança. Então é ESG, né? É de meio ambiente, social e governança corporativa, né? Então já tem alguns fundos já voltados para isso, mas no geral os quatro principais são esses aqui: renda fixa, cambial, multimercado e ações, tá? Então, o que são esses fundos, né? Então, eu vou falar primeiro de renda fixa, cambial e multimercado, e o fundo de ações ele é muito parecido, ele tem alguns detalhezinhos ali que eu vou explicar para frente, tá? Então, nesse caso aí que o Jean trouxe o ponto. Quando a gente fala, por exemplo, de um fundo de renda fixa, eles vão alocar lá o patrimônio daquele fundo em opções de renda fixa, né? E vão trazer e tentar otimizar isso. Normalmente eles pegam indexadores como base, né? Cambial, eles vão é, alocar o patrimônio em moedas, né? Em câmbio, né? Para tentar trazer o retorno para o acionista. Multimercado, eles vão variar, vão colocar parte numa renda fixa, parte no cambial, parte em fundo de ações, por exemplo. E aí eles trazem esse percentual de alocação. Então dá para você ter uma ideia. Pô, esse aqui é multimercado, mas, cara, eles vão investir 80% do fundo em renda fixa. Então ele tem uma chance maior de prosperar, né? Pelo menos garantir próximo daquela rentabilidade e um percentual menor, sei lá, 15% no cambial, 5% em ações, ou 10% no cambial, mais 10% em ações. Então você consegue, lendo lá todas as informações do fundo, você consegue tomar uma decisão melhor dos seus investimentos, né? Então, como que funciona? Aqui a categoria já não é mais renda fixa, né? Já é fundos de investimento mesmo. Ele já tem um perfil aqui do moderado para o agressivo, tá? Esses três aqui,
tá? Apesar de fundos de renda fixa serem bastante seguros, porém eles não têm uma garantia, tá? Então você tem um risco aí de médio para alto, porque você corre risco de perder dinheiro de acordo com a performance daquele fundo, tá? Você não tem, por exemplo, garantias, você não tem taxas pré-acordadas, né? A rentabilidade que você olha, né? Desculpa, só voltando aqui. Investimento inicial, tá? Isso aqui pesquisa totalmente atual também, pesquisei hoje esses números. Então, assim, tem fundos, eu não coloquei aqui investimento inicial nem baixo, nem médio, nem alto, porque eu encontrei fundos para você investir a partir de R$ 100 e fundos para você investir a partir de R$ 500 mil. Então, R$ 500 mil era o investimento mínimo para você entrar naquele fundo, tá? Então, tem para todos os gostos aqui. E a rentabilidade, você não tem uma taxa acordada quando você contrata aquele fundo, né? Quando você entra naquele fundo, eles não falam assim para você, esse fundo vai te pagar, assim como na renda fixa, né? Esse fundo vai te pagar a taxa Selic mais X%, ele vai te pagar o IPCA mais X%, ele vai te pagar 13%, 15%. Não. Eles te dão, a única referência que você tem em termos de rentabilidade é a rentabilidade passada. São os últimos 12 meses daquele fundo. Então você olha os últimos 12 meses, aí normalmente você fala, você vai por essa referência, que é o que você tem, né? Então você olha ali, você fala, bom, esse fundo aqui ele performou, sei lá, 30% nos últimos 12 meses. Pô, é um fundo que tem uma rentabilidade boa. Só que, lembra que eu já mencionei isso em lives anteriores. Em nenhum lugar dos investimentos, pessoal, a rentabilidade passada ela garante uma rentabilidade futura, né? E por isso é um pouco complicado os fundos, né? Porque você só tem essa referência, você olha só os últimos 12 meses, então você não vê todo o histórico de performance daquele fundo. Você olha lá os últimos 12 meses. Então pode ser, e já aconteceu comigo, por exemplo, que eu entrei num fundo que nos últimos 12 meses ele tinha performado acho que 43% de rentabilidade. Falei, cara, é aqui que eu vou botar meu dinheiro, né? Botei meu dinheiro, só que nos 12 meses seguintes ele performou tipo menos 53% de rentabilidade. E aí, quando eu fui sacar, enfim, teve ainda todo um problema aqui na liquidez, né? Que eu estou trazendo aqui também para vocês a referência atual que eu pesquisei hoje. Eu encontrei fundos com resgate em D0, né? 0 dias úteis, até resgates em 365 dias corridos, né? Ou seja, você solicita o resgate hoje, daqui a um ano esse dinheiro vai cair na sua conta efetivamente, tá? E aí, nesse meu fundo que eu entrei, né, nele quando ele estava com 43% de rentabilidade positiva nos últimos 12 meses, e ele ficou com 53% de rentabilidade negativa, quando eu notei esses 53% de rentabilidade negativa, eu solicitei o resgate. E aí eu descobri que o resgate ele tinha mais 50 e poucos dias, 51 dias, se eu não me engano, para resgatar. E aí, nesses 51 dias, ainda caiu mais 4% no fundo. E eu tive que arcar com esse prejuízo aí de 57%. Tá? Então, aqui, são pontos importantes que eu considero importantes para todas esses investimentos. Depois que eu coloquei todos esses fatores aqui. Tá? O IR desses três fundos, né? Perdão, pessoal. Renda fixa, cambial e multimercado, ele ocorre segundo a tabela regressiva, tá? Aquela mesma tabelinha que a gente falou. Aqui, da mesma forma, se você resgatar antes dos 30 dias, você vai cair naquela tabela regressiva do IOF, tá? E além disso, nos fundos, como a gente tinha mencionado em algumas lives anteriores, a gente paga tanto taxa de administração como taxa de performance, tá? Então, acontece, por exemplo, a taxa de administração eu acho que é unânime, acho que em todos os fundos você vai pagar a taxa de administração, porque é basicamente uma das principais receitas ali que o fundo vai ter, então ele não vai abrir mão. E alguns fundos que têm, por exemplo, ideias mais agressivas, por exemplo, que a renda fixa,
você vai pagar uma taxa de performance. Por quê? Se o fundo performar super bem, ele vai te, ele vai te cobrar sobre isso. Então, pô, vamos supor que você pegou essa valorização. Então, você 43%, vamos supor que é um fundo de multimercado, que você teria uma valorização de 43%, ele vai te cobrar uma taxa em cima dessa performance. Então, além da taxa administrativa que você paga, tudo isso é percentual sobre o valor aplicado, tá? Você ainda vai pagar uma taxa de performance sobre esse ganho, tá? Beleza. E aí, qual que é a diferença, então, para o fundo de ações, né? O fundo de investimento em ações. Então, mesma coisa, ele também é fundo de investimento, também é um perfil moderado e agressivo. Aqui o risco ele é mais elevado, né? Porque ele corre o risco de perder dinheiro de acordo com a performance. E aqui, no geral, ele é mais voltado para ações, né? Então, ele está sujeito a todo tipo de volatilidade do mercado da bolsa de valores, né? Então, o risco aqui ele realmente é alto dos fundos de investimento. Investimento inicial, aqui da mesma forma como eu mencionei, vai ter fundos lá desde R$ 100 até R$ 500 mil para investir. A rentabilidade também é a única referência aos últimos 12 meses, então a gente olha ali para o indexador do fundo, né, que é o índice de referência. E a liquidez, mesma coisa também. O que muda é o seguinte, no IR, os fundos de ações eles são fixos em 15%, então ele não segue a tabela regressiva, ou seja, se você quiser é, por exemplo, sair do fundo, né? Vender o fundo, resgatar o fundo depois de 30 dias, 60 dias, enfim, você já pode resgatar e você vai pagar a mesma alíquota dos 15%, tá? E você é isento de IOF, tá? Então, mesmo que você resgate dentro dos 30 dias, você não vai pagar o IOF, mas você também paga uma taxa administrativa e uma taxa de performance. Aqui é muito mais comum a taxa de performance dentro do fundo de investimento em ações, tá? Beleza. E agora a gente começa a entrar na parte de renda variável, tá? Renda variável aqui, basicamente, não vou detalhar muito toda a parte de derivativos, BDRs, ETFs, enfim, mas a gente vai falar aqui basicamente de ações e FIs, tá? Isso aqui vai ser só uma pincelada inicial, só para a gente trazer esse mesmo modelo de comparação, tá? Mas a partir da próxima live a gente entra com mais profundidade nesse tema, que é a estratégia principal de investimento que eu vou passar aqui para vocês. Então, falando aqui de ações, né, pessoal? Aqui já entra na categoria de renda variável. Perfil de investidor aqui já é para um perfil mais agressivo, tá? Risco alto, então, dependendo da estratégia de utilização da bolsa de valores, né, da renda variável, das ações, você realmente tem um risco alto de perder dinheiro aqui, tá? Ah, investimento inicial baixíssimo, tá? Então é possível comprar ações aí na bolsa com alguns centavos. Pegar, por exemplo, Casas Bahia atualmente está a menos de R$ 1 listada na bolsa. Então é possível você comprar ações com menos de R$ 1. Rentabilidade. Aqui vão entrar dois conceitos, tá? Que o primeiro conceito é a renda ativa e o segundo conceito é a renda passiva. Então aqui também, por ser uma renda variável, você não tem garantia nenhuma de rentabilidade. Então não tem como você contratar, comprar uma ação e contratar um tipo de rentabilidade. Falar assim, com essa ação eu vou ganhar 10% ao ano. Não, não vai. Você vai ganhar o que acontecer com aquela empresa, né? Renda ativa é basicamente a, a valorização dessa empresa no decorrer do tempo. Então, por exemplo, você comprou a ação das Casas Bahia, como eu mencionei agora, você comprou ela a R$ 1, por exemplo, daqui a um ano ela está valendo R$ 2 na Bolsa de Valores. Então você vai ter essa renda ativa com relação ao seu ativo. Então vamos supor que você comprou 100 ações, você pagou R$ 1, você tinha R$ 100 de patrimônio. Daqui um ano está valendo R$ 2, você dobrou o seu patrimônio para R$ 200, né? E aí, se você comprar nesse momento certo e você vender nesse momento certo, você vai ter essa valorização de patrimônio de 100% no caso, né? Beleza.
E tem a renda passiva. A renda passiva é o que está por trás de toda a estratégia dos investimentos que eu vou passar para vocês adiante. A renda passiva, o que, que é? As empresas que dão lucro na bolsa de valores, elas remuneram os acionistas de alguma forma. Tá? Então, normalmente, as remunerações que tem são os dividendos e os JCPs, juros sobre capital próprio, ainda além de outras remunerações como bonificações e recompra de ações, por exemplo. Tá? Mas as mais comuns e as que mais interessam para nós são os dividendos e os juros sobre capital próprio. Isso tudo entra em renda passiva, porque você mantém a ação na sua carteira, então você não tem que vender a ação da empresa para conseguir rentabilizar isso, e a empresa ela te paga uma parte do lucro que ela teve, por você ser acionista e acreditar no potencial dela. Mais ou menos essa é a lógica que funciona, tá? Beleza, liquidez, altíssima liquidez também. Então, toda a liquidação dos investimentos na Bolsa de Valores ela acontece em D+2 dias úteis, né? Então, por exemplo, hoje é terça-feira. Se eu resgato, se eu vendo, né, uma ação da minha carteira, hoje na terça, na quinta-feira, esse dinheiro cai na conta da minha corretora. E aí eu já posso sacar esse dinheiro se eu precisar, tá? Então, liquidez alta do investimento em ações. O imposto de renda, como que funciona para as ações? Ele é 15% para venda com lucro acima de 20 mil reais, então é aquele exemplo que eu dei na live anterior. Ele é 15% no day trade e ele é 15% no JCP, que é o juro sobre capital próprio. Tá? Então, só trazendo novamente aqui os conceitos para vocês. 20 mil reais com lucro no mês. Então vamos supor que eu tenha lá duas ações na minha carteira. Então eu tenha lá Casas Bahia, que eu já dei o exemplo hoje, e eu tenha Banco do Brasil, por exemplo. Tá? Se eu vender essas ações agora no mês de dezembro, por exemplo, e todo o meu patrimônio de venda, né? Então, se eu vender essas ações, independente do quanto eu vender, independente se é uma, duas ou três ações, ou 10 ações, o montante que eu vender no decorrer de um determinado mês, se nesse montante eu tive lucro nas minhas operações, no geral, né? Todos os preços de compra versus todos os preços de venda. Eu tive lucro nessa operação? Tive. Se eu tive lucro e eu ultrapassei 20 mil reais no mês de vendas, eu preciso pagar imposto. Preciso pagar 15% de imposto de renda. Tá? Se eu vendi abaixo de 20 mil reais, se eu tive lucro, não pago o imposto de renda. Tá? Qual que é a outra situação que a gente pode pagar imposto de renda? Com ações. Day trade. O que é o day trade? Tá? É uma operação onde você faz uma compra e uma venda do mesmo ativo no mesmo dia. Então, eu acredito que eu tenha dado esse exemplo para vocês na outra live também, mas vamos supor que pega esse caso aí que estão falando da Braskem, né? Que a Braskem ela tá tendo um problema, né? Lá em Maceió, onde os lotes estão afundando em torno da fábrica e tudo mais. Mas vamos supor que fosse uma notícia super positiva. Vamos supor que a Braskem tivesse comprado uma empresa, né? E aí você ficou sabendo dessa notícia depois do pregão. Então, por exemplo, 8 horas da noite você ficou sabendo dessa notícia e você fala, cara, amanhã é possível que a Braskem ela vai dar uma esticada, né, na bolsa. Então você tenta comprar, você emite uma ordem de compra logo no final do dia ou no início do dia seguinte, para você tentar pegar essa valorização no dia seguinte. Né? Então vamos supor, você compra a 10 uma determinada ação para tentar vender a 11 e ganhar R$ 1 por ação em um único dia. Beleza? Aparentemente é uma boa. Né? Eu não sou muito chegado, né, nesse tipo de operação, mas tem muita gente que faz muito esse tipo de operação. Beleza, além de você fazer essa operação no mesmo dia, você tem que pagar imposto por conta disso.
Então você também paga 15% de imposto de renda, tá? E o JCP é o que eu falei. Então, pode ser que a empresa tenha tido lucro, ela vai distribuir parte desse lucro é, através de um JCP, que aí esse imposto ela consegue deduzir do resultado dela. Enfim, não vou entrar muito no mérito aqui, muito no detalhe, mas ela utiliza o artifício do juro sobre capital próprio para abater parte do imposto que ela tem que pagar para o governo. E esse desconto ele é retido também no nosso recebimento. Então, na verdade, ela retém esse imposto na fonte, ela já recolhe e paga para o governo. Então, ao invés, vamos supor que ela anunciou que ela vai pagar R$ 1 de juros sobre capital próprio por ação que você tiver, né? Então, ao invés de você receber R$ 1 por ação que você tiver, você vai receber 85 centavos, porque ele vai descontar esses 15% já na fonte. Então, você recebe líquido 85 centavos, tá? Agora pode parecer um pouco confuso, mas depois eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhe essas operações. E os custos, né? O que a gente tem de custo? Aqui a gente não envolve nenhum terceiro, a gente só envolve a corretora, né? Então a gente tem taxa de corretagem, que normalmente eles chamam, dependendo da corretora, vai te chamar de taxa operacional, taxa não sei o que, taxa não sei o que lá. Mas nada mais é do que uma taxa para intermediar com a bolsa de valores e você poder fazer as compras e as vendas de ações, tá? E você tem os emolumentos que eu já tinha comentado também na live anterior. A taxa de corretagem, no geral, ela é negociável com as corretoras. Só que quando você começa a investir, pouca gente sabe isso. E pouca gente vê isso, né? Vê que existe essa taxa de corretagem. Então, às vezes, a gente vai lá comprando ações, comprando ações, comprando ações, e aí a gente fala, pô, mas não tô ganhando dinheiro, né, no final das contas. E aí que a gente vai descobrindo, né? Pelo menos eu descobri assim, eu apanhei muito até descobrir. Para vocês terem uma ideia, a primeira compra de ações que eu fiz, eu comprei tipo, sei lá, acho que 10 ações. Total lá, gastei acho que R$ 50. Acho que foi até menos do que isso, sei lá. E eu paguei R$ 24 de taxa de corretagem. Ou seja, praticamente metade da minha compra foi taxa de corretagem. Ou seja, eu arrebento qualquer tipo de resultado com uma taxa de corretagem desse jeito, né? Aí eu liguei na minha corretora, comecei a negociar, eles foram baixando. E hoje, grande parte das corretoras já trabalha com taxa de corretagem zero. Para esses tipos de operações, né? Para vendas e compras normais, né? Entre um dia e outro, que é o que eles chamam de swing trade. Para operações de day trade, normalmente eles cobram taxa de corretagem e não é muito negociável assim, porque aí eles têm que intervir muito, né? Tem muita interação da corretora, porque você vai todo dia lá comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, então eles vão te cobrar uma taxa sobre isso. Mas para operações normais, por exemplo, pegar o meu exemplo, comprar Braskem hoje e vou vender Braskem semana que vem. Normalmente as corretoras não pagam taxa de corretagem, mas quando você é um investidor novo, está entrando na corretora, não sei o que, normalmente eles deixam lá, né? Não fala nada, deixam uma taxazinha de corretagem, e aí você vai perdendo dinheiro a cada operação que você faz, até você descobrir que está perdendo dinheiro, e aí você vai ligar na corretora e vai falar, cara, diminui essa taxa aí para mim. Aí eles diminuem, tá? Beleza, e os emolumentos que é uma taxa, né, que você paga para a própria bolsa de valores, para a B3. Tá? Então esses emolumentos eles não são negociáveis porque é com a própria bolsa de valores. Tá? Beleza, fiquem à vontade aí de me interromper se vocês tiverem dúvida. Qual que é a diferença para os fundos imobiliários, né? Fundos de investimento imobiliário? Que são os famosos FIs, né? Muita gente ouve, muita gente vê essa sigla, vê esse termo aí e não sabe exatamente o que é. Os fundos de investimento imobiliário, eles também são negociados na Bolsa de Valores. Da mesma forma, eu vou mostrar para vocês na próxima live os detalhes dessas operações, como que funciona, como que você faz para fazer essas operações. Então, ele também é da renda variável. Também é para um perfil de investidor mais agressivo, porque ele está sujeito a essas variações do mercado, né? Risco alto também, dependendo da estratégia que vocês utilizarem.
O investimento inicial baixo, mas normalmente os fundos eles têm um valor maior do que as ações, né? Então, por exemplo, existem fundos imobiliários que cada cota, eles chamam de cota, né, ao invés de ações. Então, cada cota do fundo imobiliário custa R$ 150, por exemplo. Então, é um valor um pouco mais elevado, né? Então, por exemplo, se você pega R$ 150 e compra uma ação de R$ 1, você está comprando 150 ações, né? Se você pega R$ 150 e compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando uma cota, né? Então, tem essa diferença e aí, enfim, pode ser que comprar uma cota desse fundo valha mais a pena do que comprar 150 ações a R$ 1. Mas são coisas que o investidor tem que analisar, tá? A rentabilidade aqui, da mesma forma, ela tem renda ativa e renda passiva. Qual que é a diferença? Como que funciona a renda passiva de um fundo imobiliário? Normalmente, o fundo de investimento imobiliário, né, como o nome diz, ele é voltado para o setor imobiliário. E como que funciona? Você compra uma cota de um investimento imobiliário, tá? Então, por exemplo, existem fundos que trabalham com essa parte de CRI que a gente falou hoje. Então, eles vão trabalhar com certificados de recebíveis imobiliários. E aí você ganha uma parte disso. Tem fundos que constroem shoppings, por exemplo. Tem fundos que são donos de galpões logísticos, então eles vão alugar. O que acontece no geral com tudo isso? Ele também tem a parte de flutuação na bolsa de valores. Então, por exemplo, você pode comprar um fundo hoje a 100 e vender ele a 150 daqui a um tempo, que seria a parte da renda ativa que eu estou falando. E da mesma forma, você pode comprar ele a 100 hoje e vender ele a 50 e perder dinheiro, né? E a renda passiva dele, como que funciona? Eles normalmente têm imóveis, eles colocam esse imóvel para alugar, o locatário vai pagar o aluguel para o gestor desse fundo e esse fundo ele repassa parte desse aluguel para os acionistas, né, para os parceiros desse fundo. Então você lá, se você tem uma cota, ou você tem 100 cotas, ou você tem 10 mil cotas desse fundo, você vai receber o proporcional, muito parecido com os dividendos, só que eles chamam de rendimento, se eu não me engano. Então, no geral, qual que é a diferença principal aí essa, né? Ao invés de dividendos, você recebe rendimentos. Na maioria das empresas, os dividendos eles ocorrem segundo uma certa frequência. Então, por exemplo, tem empresas que pagam dividendo uma vez no ano, tem empresas que pagam dividendo a cada semestre, a cada trimestre, a cada quadrimestre, a cada bimestre. E existem algumas empresas, é bem raro, mas existem algumas empresas que pagam dividendo mensalmente. Tá? No geral, os fundos de investimento imobiliário, os FIs, eles também pagam mensalmente. Porque é basicamente atrelado ao aluguel. Então, todo mês eles recebem aluguel dos locatários deles e eles repassam parte disso para os acionistas. Né? Então, assim, tem bastante gente que gosta muito dessa estratégia dos FIs. Eu já investi em FIs, não invisto mais, mas não tenho nada contra. Eu acho que é uma boa estratégia também. Ele também tem uma alta liquidez, que ele é da mesma forma, ele é negociado na bolsa, então ele pode ser liquidado em 2 dias úteis. O mesmo exemplo que eu dei das ações. E a diferença está aqui no IR, onde é 15% sobre qualquer venda, independente do valor. Né? Diferente das ações que você precisaria acumular lá 20 mil em vendas dentro do mês para ter que pagar o IR, nos fundos de investimento imobiliário você paga o IR independente do valor. Se você vender uma cota do fundo, por exemplo, você vai pagar o IR em cima dessa cota. Tá? E você também paga as mesmas taxas. Né? Então você vai pagar também a taxa de corretagem para sua corretora e vai pagar os emolumentos para B3. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre os fundos imobiliários e as ações. Você tem ali uma rentabilidade normalmente mensal e normalmente atrelada a algum tipo de aluguel, né? E aí tem outros fatores para você analisar aqui nos fundos de investimento imobiliário. Um dos principais elementos aqui eles chamam de vacância, que é a quantidade de. Então, por exemplo,
Pensa que o gestor do fundo imobiliário ele construiu um prédio. E aí ele tem lá 100 unidades dentro daquele prédio. E aí dessas unidades, 70% está alugado, por exemplo. Então você tem ali 30% de vacância, né? Que são imóveis que eles estão dentro do patrimônio daquele fundo, mas eles não estão alugados, né? Então eles não estão gerando renda para o gestor daquele fundo e, consequentemente, não vai gerar renda para vocês, tá? Então, alguns detalhezinhos aí sobre fundo de investimento imobiliário. Alguma dúvida aqui, pessoal, que vocês queiram comentar sobre algum desses assuntos, algum desses investimentos? Qualquer coisa eu volto aqui nos slides. Vou seguir então. E a gente chega aqui, por fim, no nosso terceiro e último desafio da vida próspera, que é o nosso concurso de depoimentos, que aí quero a participação de todos vocês para que a gente possa alavancar e fazer um curso cada vez melhor para as pessoas aqui. Como vai funcionar, pessoal? Então, a parte de premiação e de datas, tá? Desse terceiro e último desafio da vida próspera. Os 3 melhores conjuntos de depoimentos, eles vão receber de maneira totalmente gratuita o seguinte: primeira mentoria ou online ou presencial de até 2 horas comigo. Essa mentoria para o próximo ano, ela deve ter o valor de R$ 1.250, tá? Um livro do meu sócio, Fábio Souza, Como Passar de Devedor para Investidor, tá? Esse livro ele deve ter aí em torno de 40 a 50 reais de valor de mercado para o próximo ano. E a terceira, não menos importante, a versão completa da planilha da Vida Próspera, que é a planilha que vocês têm utilizado aí no decorrer do período. Porém, com toda a parte, o que eu passei ali para vocês foi toda a parte de estruturação até a parte de reserva, de construção ali, de estruturação da reserva financeira e a parte de simuladores, né? E aqui a gente vai ter toda a parte de controle de investimentos incluso, tá? Essa última versão, na verdade não é a última versão porque ela está sempre melhorando, né? Todo mês eu vou melhorando até os meus próprios controles pessoais, mas provavelmente deve ser a última versão de 2023 aqui. Mas ela já vai estar bem completinha já e já servindo bastante para a própria estratégia de investimento de vocês. Ela deve ter o valor de mercado aí de R$ 397 para o próximo ano, tá? Então, para os 3 primeiros, para os 3 escolhidos aí, vencedores, a gente vai ter um total de prêmios aí de R$ 1.687, tá? Porém, todos que enviarem os depoimentos vão ganhar no ato uma mentoria de até 1 hora comigo. Essa mentoria vai ser online para todos que enviarem, mas vai ser uma mentoria online que ela vai ter o valor para o próximo ano de aproximadamente R$ 650, tá bom, pessoal? E quais são as datas, né? Então, para envio dos depoimentos até o dia 16 do 12, a gente tem aí quase 2 semanas. A data de divulgação dos vencedores ela vai acontecer uma semana depois, no dia 23 do 12. E a data máxima para a entrega da premiação ela deve ocorrer até dia 13 de 1 de 2024, tá? E as regras do concurso, né, para participar. Então, primeira coisa, um print com os seus primeiros reais investidos. Essa aí tá molezinha para todo mundo. Segunda coisa, depoimento por escrito junto com esse print da tela, tá? Terceira coisa, depoimento opcional por vídeo, opcional, mas vai ser muito bem recebido e muito bem avaliado dentro do concurso. E aí uma dica para quem tem vergonha de gravar. E eu me incluía nisso, eu tinha bastante vergonha para gravar vídeo, para estar na frente da câmera e tudo mais. Então uma dica para começar a destravar essa vergonha é o seguinte, você coloca a câmera apontada mais ou menos na diagonal, depois vocês podem ver a live do YouTube aqui, mais ou menos esse ângulo da câmera. Você coloca a câmera ali mais ou menos na diagonal, apontada para você, e coloca uma pessoa na sua frente ali e começa a contar a história como se você estivesse contando a história para aquela pessoa.
e a câmera vai pegar aqui você falando e tá tudo certo. É um belo depoimento, vai ajudar demais aqui a construção desse curso, tá? E aí esse envio, né, o envio do vídeo, tanto do vídeo, do print e do depoimento por escrito, pode ser pelo WhatsApp mesmo, tá? Não tem muita crise, muita frescura não. Não é necessário ter assistido todas as lives para participar desse concurso. Não é necessário editar o vídeo para enviar. E vocês podem enviar mais de um vídeo, por exemplo. Então, começou a gravar um vídeo, pô, sei lá, gaguejei aqui, vou parar o vídeo, vou gravar de novo, ou então gravo o vídeo por partes, enfim, como ficar melhor para vocês. E aí não tem muita frescura na parte de edição, pode me enviar os depoimentos. O mais importante, o mais precioso para esse curso, para esse método, é receber o depoimento de vocês, tá? E o critério de avaliação ele vai ser o impacto positivo desses depoimentos para quem estiver assistindo, né? Então, quanto melhor for o depoimento, mais impacto positivo ele vai gerar em quem está assistindo aquele depoimento, seja ele por escrito, estiver lendo ali o depoimento, ou por vídeo que estiver assistindo. E quanto maiores forem os impactos dos depoimentos, maiores as chances de ser vencedor aqui do concurso, tá? E quais os elementos desses depoimentos aqui? E tudo isso eu vou mandar lá no grupo certinho para vocês, tá, pessoal? Vocês não vão ter que gravar nada disso aqui. Então, o que é importante ter nos depoimentos, né? Primeira coisa, situação da sua vida financeira antes do curso. Então, quais eram as dívidas, quanto vocês tinham de dívidas, quais eram os cartões de crédito, né? Quais eram não, mas quantos cartões de crédito vocês tinham, como que era a situação financeira dos cartões de crédito de vocês, os sentimentos que vocês tinham, a moral de vocês antes do curso, como que era com relação ao dinheiro, com relação à vida financeira, com relação aos investimentos, tá? Segundo ponto, situação da sua vida financeira agora no final, né, nos finalmente do curso, onde a gente já está partindo para a vida de um investidor, né? Então, como que ficaram as dívidas, se as dívidas melhoraram ou não, se vocês reduziram a quantidade de cartões de crédito, reduziram as dívidas nos cartões de crédito. Como que estão agora os investimentos? Então, com o próprio print, vocês já vão estar falando que vocês começaram a investir, né? E principalmente como está o sentimento e a moral de vocês hoje, cuidando um pouco melhor da vida financeira de vocês e passando a investir, né? Citar qual foi a ferramenta que mais fez a diferença para vocês, então se foi a planilha, se foram os pilares da vida próspera, se a trilha da vida próspera trouxe clareza para vocês sobre o andar da carruagem aí na trilha dos investimentos, tá? O que mais vocês podem ter aprendido no método da vida próspera que vocês levaram para a vida de vocês? Então, pô, alguma dica, alguma mudança de pensamento, algo que tenha sido positivo, alguma mudança de hábito que vocês levaram com o que vocês aprenderam, qualquer coisa que tenha sido positiva dentro do método para a vida de vocês, tá? E óbvio, né? Demonstrar, de certa, na medida do possível, dentro de uma forma natural aí, alegria, entusiasmo, né? Orgulho, satisfação com essa nova situação de vocês, tá? Então, assim, tá tudo aqui. É só seguir esse passo. Parece que é bastante coisa, mas para vocês aí que conseguiram seguir o método, absorver parte do conteúdo, eu acho que isso vai ser molezinha de fazer. Talvez romper um pouquinho da vergonha que vocês tenham de gravar um vídeo, mas vai ser muito, muito bacana, muito especial para mim poder receber isso de vocês. E, querendo ou não, vocês vão ganhar um belo de um prêmio aí, ou uns belos de uns prêmios, né? Para o próximo ano aí, para a continuidade da vida de vocês, porque eu tenho certeza que essa planilha vai ajudar muita gente ainda, tá? Então é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas se não, agradeço demais a atenção de vocês nessa live. Para quem não me segue ainda, seguir aí nas redes sociais. E é isso. Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta com relação ao concurso, ou comentar algo sobre algum tipo de investimento que a gente comentou? Obrigado aí, pessoal, pelas palminhas, coraçõezinhos. Agradeço. O pessoal tá quietinho.
Boa, Will, boa. Pode não, mas não precisa pagar não, cara. Se você mandou, deixa. Pode deixar ele. Ah, que legal, cara. Que legal. Pode, capricha aí, cara. Mas legal, mano. Não, não deleta não. Me manda tudo que vocês me mandarem. Cara, pra mim é muito valioso, assim. Inclusive, pessoal, terminando o curso, né? A gente terminando aqui. Cara, eu não vou fechar nunca minhas portas para vocês, tá? O que vocês precisarem, vocês podem me chamar. O que vocês conseguirem evoluir na vida financeira de vocês, cara, continua, tipo, continuem me alimentando de coisas, entendeu? Tipo, putz, terminou o curso, beleza. Já mandei o print, já mandei os depoimentos, já fiz os meus primeiros investimentos, já mandei o depoimento, beleza. Cara, melhorou os investimentos? Tá aportando mais, tá vendo os juros compostos a seu favor, vai mandando print. Pô, comecei a investir na bolsa, manda print da bolsa, manda print das ações que comprou, manda print dos primeiros dividendos, manda print de tudo. Podem me mandar, vai ser, cara, vai ser um enorme prazer para mim ver vocês prosperando. De verdade, vai ser uma satisfação gigantesca. Então, não me poupem disso, por favor. Mas obrigado, Will. Obrigado. Não, mantenha aí o depoimento e eu espero aí a sua versão melhorada. Beleza? Alguém ia comentar alguma coisa? Alguém abriu o microfone? É isso? Maravilha, então, pessoal. Muito obrigado. Agradeço demais a participação de vocês aí mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e uma vida próspera. Valeu.